Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos montar uma redação juntos. Preparei uma redação das carreiras policiais, aqui um tema muito pertinente, muito utilizado, tá? E muito debatido, principalmente no ano de 2025, puxando para esse ano de 2026, tá bom? Então, trouxe aqui um tema, nós vamos fazer uma redação juntos, tá bom? Juntos neste momento, justamente para que vocês consigam entender toda a dinâmica de fazer uma redação, de fazer uma construção, né? Para a gente colocar a mão na massa, colocar na prática realmente como que vocês vão escrever a redação. Eu sei que vocês têm algumas dúvidas, então vou tentar saná-la aqui neste momento, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Separei um tema muito legal. Olhem só o tema que eu separei. O tema foi, vamos ler juntos? O tema foi, gente, o papel das forças policiais no combate ao crime organizado no Brasil. Toda vez que vocês pegarem uma redação, toda vez que vocês, pegarem um tema, antes de vocês já começarem a escrever de maneira desenfreada, eu quero que vocês leiam sempre o textinho motivador, tá? Sempre. Depois, leiam o tema de novo, tá? E antes de escrever, parem e pensem quais são as palavras-chaves do seu tema, porque nós temos palavras-chaves, né, termos-chaves que precisam ser abordados dentro da nossa redação. E aí que vem o grande pulo do gato, digamos assim. Que quando nós temos palavras-chaves, eu sou obrigada, tá? Eu sou literalmente obrigada a trazer isso à tona dentro da minha redação. Por exemplo, o tema aqui é o papel das polícias, né? Das forças policiais. Eu não especifiquei a força, eu coloquei forças policiais como um todo. Isso é genérico, é abrangente. Eu posso falar de mais de uma força policial, inclusive eu preciso falar justamente por quê? Justamente porque, quando eu falo forças policiais, já sei que eu não tenho só uma, eu tenho várias. Posso puxar sardinha, por exemplo, né? Pegar ali e falar um pouco mais da polícia que eu estou prestando concurso? Claro, sem problema algum. Mas vejam que aqui não restringiu apenas ao seu foco, tá? Ao seu concurso, por exemplo. Vamos supor que o seu foco seja Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Aqui não falou somente sobre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ou sobre as polícias civis, falou sobre as forças policiais. Então, eu posso dar o exemplo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por exemplo, que seria perfeito, maravilhoso, mas eu também preciso falar de outras forças. Fora que dentro da nossa Constituição, por exemplo, eu tenho um artigo 144 que abrange ali muitas, né, forças policiais. Eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, tenho as polícias militares, eu tenho as polícias civis, eu tenho as polícias penais. Então, eu tenho diversas polícias para realmente fazer a força, né? Trazer ali a segurança, não só para o nosso município, para o estado, como a República Federativa como um todo, preservação dos direitos dos cidadãos, né? Preservação dos direitos, garantias mínimas exigidas ali dentro da nossa Constituição também. Então, eu quero que vocês sempre abram a mente de vocês, tá? Na hora que forem fazer a redação como um todo, tá bom? Isso é muito importante para mim. Após vocês fazerem isso, vocês vão circular, tá bom? Pode circular, pode fazer um tracinho embaixo, não tem problema. Em relação, tá? Ao quê? Às palavras-chave do seu texto. Então, eu preciso que você faça isso, que você abranja, tá? Para mim, realmente, essas palavras-chave. Quais são essas palavras-chave bem aqui? Primeiro, eu tenho o papel, é uma palavra-chave, tá? O papel é uma palavra-chave. Forças policiais é outra palavra-chave, tá? Vou grifar aqui também. E crime organizado é outra palavra-chave. Aqui, eu tenho como se fossem núcleos, tá? Importantes que eu preciso falar dentro do meu texto. Porque quando você lê de maneira muito rápida, sem você pausar e sem pensar, sem organizar os pensamentos, você pode pensar, vou falar sobre o papel das forças policiais e vou começar a falar. Isso aqui, ele não quer qualquer papel. Ele não quer qualquer força policial, por exemplo, em qualquer esfera de algum crime ou preservação da cidadania. Ele quer no combate ao crime organizado. Percebam que ele foi muito específico. E percebam que ele foi fazendo funis, certo? Primeiro, o papel,
depois forças policiais, depois crime organizado. Isso daqui pega muitos alunos. Muitos alunos, gente. Num grau que vocês não têm noção o tanto que o pessoal cai nessas pegadinhas de pura interpretação de texto. Aqui no nosso comando, nós vamos interpretar o que o seu examinador está querendo. E ele está querendo que você fale sobre o papel das forças policiais no combate ao crime organizado. Agora, eu falando pausadamente com você, trazendo à tona, circulando as palavrinhas, você pode parar para pensar e falar assim, não, mas que fácil. Por que a professora está repetindo tanto isso? Porque às vezes você iria fazer a redação e não iria colocar nos 2 parágrafos do texto 2 papéis das forças policiais no combate ao crime organizado. Talvez você tangenciasse em alguns parágrafos, provavelmente no segundo desenvolvimento. É onde mais acontece, tá bom? Dito isso, circuladas palavrinhas-chave, nós vamos montar a nossa chuva de ideias. O que nós vamos falar no desenvolvimento 1? O que nós vamos falar no desenvolvimento 2? Qual que vai ser a nossa estratégia de argumentos? Será que eu sei citação? Será que a utilização dos meus exemplos estão boas? Então, assim, eu vou realmente começar a organizar os meus pensamentos dentro da folha, tá bom? Isso é muito importante, ok? Então, bora lá. Organizar nossos pensamentos agora. Primeiro de tudo, bora lá. Nós, primeiro de tudo, vamos ver o que nós vamos trazer no nosso desenvolvimento 1. Vamos organizar as nossas ideias, tá bom? Então, qual vai ser a nossa tese que nós vamos utilizar? Qual vai ser a nossa defesa do desenvolvimento 1, gente? Qual que vai ser a nossa defesa do desenvolvimento 1? Então, por exemplo, quando eu falo sobre papel das forças policiais, eu posso ter diversas. Por exemplo, eu posso ter a proteção da ordem pública, né? E do Estado democrático de direito. Eu posso ter investigação e inteligência policiais. Então, no enfrentamento, né, desse crime organizado, as polícias, né, como um todo, elas fazem essa proteção, essa investigação, essa inteligência policial. Eu posso também ter a repressão qualificada e operações integradas para combater o tráfico, milícia, lavagem de dinheiro, certo? Eu também posso ter uma cooperação internacional dessas forças policiais, né? Porque às vezes o crime ele perpassa, né, estados, países. Então, assim, ele pode chegar a ter em outro país algum crime acontecendo, principalmente na nossa Deep Web, por exemplo, dentro da nossa rede, né, da internet, que acontecem muitos crimes, tá? Crimes de dinheiro, crimes contra crianças, crimes, né, de tráfico humano de pessoas e outros tipos também. Então, eu quero que vocês entendam que quando eu penso no papel, eu tenho diversas possibilidades. Aqui nesse caso, por exemplo, eu também poderia falar sobre, né, o papel dessas forças policiais utilizando tecnologia no combate a esse crime. Como que eles fazem, por exemplo, um monitoramento eletrônico, reconhecimento facial, análise, né, de dados. Então, tudo isso eles também fazem. Ou seja, aqui eu disse para vocês vários argumentos. Vocês perceberam? Nós vamos escolher 2 argumentos. Tudo começa por aí. Começa organizando. Vamos escolher 2 argumentos. Um para o desenvolvimento 1, outro para o desenvolvimento 2. Então, eu preciso ter essa clareza. Quando eu bato o olho no tema, vejo quais são as palavras-chave, vejo quais são os argumentos que eu sei para falar, o que eu mais sei eu coloco dentro do meu texto, e aí eu vou separar o que eu vou falar no meu D1, o que eu vou falar no meu D2. Aqui, certo? Aqui, neste momento, vamos falar sobre a repressão qualificada e operações integradas nesse desenvolvimento 1. Vamos começar falando sobre a repressão qualificada e as operações integradas entre essas polícias, né? Então, por exemplo, eu tenho polícia civil, às vezes trabalhando em conjunto ali com a Polícia Federal. Às vezes eu tenho, né, por exemplo, a Polícia Militar trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Às vezes num crime que ali, né, ele está passando fronteira, às vezes eu tenho PRF, por exemplo, podendo ajudar a Polícia Federal. Então, assim, são várias integrações que eu posso ter de repressão a esses crimes organizados, tá bom?
Quando eu penso na tese, vou até colocar aqui, tese, eu também tenho que pensar quais vão ser os argumentos, tá? Só para ficar igual. Quais vão ser os meus exemplos que eu vou trazer como argumentos? Então, por exemplo, essa repressão. Pensem aí da casa de vocês. Como que, né, ela vai acontecer? Como que ela acontece? Como que as polícias vão reprimir? Como que vai ser essa operação, né? Quais são as polícias que vocês vão trazer aqui como exemplo? Certo? Então, eu posso pensar o seguinte: no combate ao tráfico nas fronteiras. Por quê? Porque aí eu posso falar da Polícia Federal, posso falar da PRF, posso falar da Polícia Civil, que também às vezes pode estar investigando, certo? Então, aqui a gente pode falar sobre o combate ao tráfico nas fronteiras, tá bom? Vamos trazer o combate ao tráfico nas fronteiras com, né? Vamos colocar aqui a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, como exemplo, com a junção da PRF e vamos falar dessa forma, tá? O que mais que a gente pode trazer como exemplo em relação a isso? Eu posso falar que tem o tráfico internacional de drogas, né? Apreensão de armas e veículos. Que tal a gente falar sobre isso? Então, aqui eu posso falar sobre o tráfico de drogas, apreensão de veículos roubados, e também posso falar sobre armas, certo? Posso falar de mais coisa? Posso, mas vai ficar muito grande, vai ficar muito extenso. Então, eu posso parar por aqui, tá bom? Eles também podem fechar rotas, né, do crime. A gente também, se couber, a gente pode colocar sobre isso, tá bom? Então, a gente já definiu aqui os nossos exemplos. Após nós definirmos os nossos exemplos, eu quero que vocês pensem agora em uma citação para a gente comprovar isso que nós falamos, certo? Vocês vão ter que procurar algum dado, tá? Lembrando que a citação pode ser feita como, gente? Vamos relembrar como que a citação pode ser feita? A citação, ela pode ser feita de diversas formas, tá? Quero que vocês se lembrem disso. Mas, principalmente, a citação, para as carreiras policiais, tá? É bom vocês saberem sobre leis, tá? Então, assim, a Constituição Federal, que a gente tem, né? Leis que falam sobre o crime organizado. Eu tenho crime relacionado a isso, então vocês podem trazer à tona, tá bom? Direito penal, direito processual penal, alguma legislação extravagante, vocês sempre vão procurar alguma lei para respaldar isso que vocês estão me falando, tá bom? Outro ponto que eu quero que vocês saibam. Vocês também podem trazer, dentro da redação de vocês, além de leis, lembrem dos direitos humanos também, tá? Que eu esqueci de falar aqui para vocês. Vocês também podem trazer dados. Gabi, mas como é que eu vou ficar decorando dados para minha redação? Como é que eu vou ficar fazendo isso? Calma. Vocês não vão decorar de um dia para a noite. Isso é fato. Por quê? Porque a nossa memória tem muitas coisas para decorar. Eu sei que vocês estudam, que tem inúmeras, né, matérias para decorar. Então, a minha dica, construa um caderninho de atualidades. Construa um caderno que tenha dados lá. Também não precisa ficar anotando 1000 dados, tá? Mas anotem dados referente ali aos tópicos, né? Aos eixos, que meu aluno vai saber sobre isso. Por quê? Porque aí vocês vão conseguir decorar com maior facilidade, tá bom? Então, eu quero que vocês façam o quê? Que vocês construam, tá bom? O caderninho de atualidades e que vocês decorem esses dados. Pode ser com leis, como eu já disse. Também pode ser com dados, tá? Então, G1, Datafolha, Estadão, ok? Pode ser também filósofos. Tem algumas bancas que gostam mais, por exemplo, a FGV ama filósofo, ó. Apaixonada por filósofos. Não é à toa que ela pegou por vários anos, né, a redação do Enem. É por isso que a gente sempre utiliza filósofos na redação do Enem, porque FGV também ama livros,
tá bom? Então, vocês podem colocar filósofos na redação de vocês podem colocar livros, séries, filmes, também podem colocar casos emblemáticos. O que é caso emblemático, Gabi? Vou explicar. Caso emblemático é um caso que foi amplamente repercutido. Por exemplo, voltado aí mais para essa carreira policial. Eu posso pensar em um caso relacionado a abuso de autoridade. Como assim, Gabi? Lembra do George Floyd, lá dos Estados Unidos, em que o policial fez uma abordagem, né, e acabou matando George Floyd? Por quê? Porque ele excedeu o seu uso da força, abuso de autoridade. Então, esse foi um caso amplamente repercutido. Apesar de ter acontecido nos Estados Unidos, né, fora do Brasil, eu posso utilizar? Claro, porque passou em todas as mídias sociais, todas as mídias do Brasil, não só do Brasil, mas como do mundo, tá bom? Foi um caso é muito amplamente repercutido relacionado a abuso de autoridade. Falando de abuso de autoridade, temos a lei de abuso de autoridade. Posso utilizar? Claro, tá bom? Então, assim, casos amplamente repercutidos são isso. Vocês sempre vão olhar qual desses eixos que eu falei aqui para vocês, se é lei, se é filósofo, se é filme, se é série, se é caso amplamente repercutido, se é um dado para vocês trazerem como citação dentro dos meus desenvolvimentos, ok? Vocês sempre vão olhar, tá? Dito isso, vou trazer aqui vou trazer um dado que eu gosto muito, referente a esse tema, tá bom? Aqui, a gente vai pensar o seguinte: eu trouxe um dado, né? Vou pensar aqui um dado, uma citação que comprove, tá? Realmente essa união, essa integração e também esse combate, tá bom? A gente teve a Polícia Rodoviária Federal, PRF, ela teve um recorde histórico de apreensão de drogas no país, que ultrapassou mais de 850 toneladas de entorpecentes em operações recentes, principalmente maconha e cocaína. Então, eu vou trazer esse dado, tá bom? Para comprovar aqui, no caso, a nossa tese, tá bom? Por quê? Porque eu posso simplesmente decorar dados específicos, não só da minha instituição que eu estou fazendo, como de outras, desde que elas sejam realmente muito expressas, sabe? Que elas realmente sejam tão expressas ao ponto de que você possa utilizar em outros temas, não só naquela sua instituição, mas para outras também, tá bom? Então, quero que vocês sempre gravem isso, porque isso é muito importante, tá? Então, vamos utilizar esse dado, vou escrever aqui para vocês. Então, vamos colocar aqui, deixa eu só compartilhar minha tela novamente, para que vocês possam ver. Certo? Ó, aqui, a Polícia Rodoviária Federal, conforme o Estadão. Pegamos desse site, tá bom? Então, aqui nós já temos o nosso D1. Agora nós vamos pensar no nosso D2 e vamos fazer a mesma coisa, tá? Do que nós fizemos ali em cima. Por quê? Eu tenho que pensar nisso antes, para organizar os meus pensamentos e acabar não escrevendo errado e perder pontos, ok? Então, qual vai ser a minha tese? O assunto que eu vou debater, que eu vou falar no meu desenvolvimento 2. Que tal a gente falar sobre, né, essa. A gente já falou sobre a proteção da ordem pública do Estado democrático, mas a gente também pode falar sobre essa investigação e inteligência policial, mapeamento das facções, análise financeira, interceptações legais, tá? Então a gente pode trazer, inclusive, isso como exemplo. Investigação, né? Eles fazem a investigação, falta um Nzinho. Investigação, inteligência policial, tá bom? Exemplos. Vamos trazer esses que eu acabei de mencionar. Quais foram os que eu mencionei? Mapeamento das facções. Então, vamos colocar mapeamento das facções. A gente também pode colocar aqui análise financeira.
análise financeira dessas organizações criminosas, certo? E também podemos falar sobre essas interceptações telefônicas. Esse ato, né, de investigação como um todo. Citação. Qual citação nós podemos colocar que comprove esse dado, né? Realmente dessa junção, dessa investigação, dessa inteligência policial como um todo. Vocês têm algum dado para me falar? Não? Pois eu tenho para vocês. Bom, gente, em 2025, a Polícia Federal, ela apreendeu mais, gente, número expressivíssimo, mais de 9 bilhões em dinheiros, bens e ativos associados às facções criminosas no Brasil. Ou seja, esse dado é incrivelmente maravilhoso para vocês levarem para a prova de vocês. O dado, na realidade, ele nem foi 9 bilhões fechadinho, tá? Ele foi, na realidade, vou até aqui conferir para vocês, 9,6 bilhões, tá? Mas eu nunca, absolutamente nunca, vou decorar número quebrado. Isso aqui é até uma dica para vocês. Nunca a gente vai decorar número quebrado ao ponto da gente chegar assim e falar, nossa, era 9, o quê? 9, o quê? Não, a gente vai decorar número fechado, ok? Por quê? Porque é muito mais fácil de decorar. Por exemplo, vocês viram aqui que eu decorei os 9 bilhões. Não decorei que era 9,6. Por quê? Porque na minha cabeça tem muitas coisas que eu preciso decorar. Então, se eu decorar o número fechado, eu tenho certeza que eu lembro no dia da prova, tá bom? Quero que vocês pensem nisso, tá bom? Então, sempre decorem números fechados. Podem fazer o quê? Quando for escrever, ao invés de vocês colocarem o número preciso, vocês vão colocar mais de 9 bilhões. Mais de. É para fazer isso, ok? Igual nós vamos fazer aqui agora. A gente vai escrever que aprendeu mais de 9 bilhões, ok? Em facções criminosas. Vamos escrever aqui. Só vou tirar os 6, 9 bilhões. Pronto. Deixa eu só compartilhar a telinha. Pronto. 9 bilhões, certo? Aqui, serviços e informações, conforme o Gov, tá bom? Eu peguei esse dado no próprio Gov. Grov não, né? Gov. Conforme, segundo, para a gente não repetir lá em cima, o site Gov. Vamos colocar o site do governo federal, fica mais bem escrito. Governo federal, pronto. Organizei meus pensamentos. Perceberam que não foi tão difícil quanto pareceu organizar os pensamentos do que nós vamos escrever? Agora vai ficar mais fácil, porque nós vamos montar a nossa redação a partir de agora, tá bom? Então, bora lá. Vamos aqui começar com a nossa introdução. Vou fazer a redação com outra cor, para que não venhamos a confundir com o que nós acabamos de fazer, tá bom? Bora lá. Vou só colocar a corzinha azul. Vou pôr aqui, pronto. Nos dias atuais, as facções criminosas aumentaram de maneira exponencial no Brasil. Uma vez que a ausência estatal, vamos colocar uma crítica, né? A ausência estatal em diversas camadas da sociedade. Entretanto, agora vamos enaltecer as polícias, ok? Entretanto, as polícias brasileiras lutam
bravamente para conter, vamos colocar conter? Para conter esse aumento. Falei que aumentou, trouxe uma crítica e fiz a contextualização trazendo as polícias aqui. Agora eu vou apresentar o tema geral que eu vou falar, tá bom? Devido a esse fato, é válido abordar sobre o papel. Vamos repetir o mesmo tema do comando, tá bom? Segredo nosso isso daqui. Podem fazer isso que dá certo. O papel das forças policiais no combate ao crime organizado no Brasil. No Brasil. Finalizei a minha introdução, tá? De uma maneira bem tranquila mesmo, para que vocês vejam que não é algo, sabe, assim, de muito difícil, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Para que vocês consigam realmente perceber que eu preciso contextualizar, vou contextualizar com base no que eu vou falar, e vou apresentar o mesmo tema do comando. Quem é meu aluno já sabe, você, por exemplo, já sabe que eu gosto que vocês escrevam o mesmo tema do comando dentro da nossa introdução, para que a redação ela fique muito mais clara, para que vocês não se percam e para não tangenciar o tema. Isso é um segredo que eu já contei, para quem é meu aluno já sabe qual é o segredo. Por quê? Porque a maior taxa de tangenciamento é porque escreve argumentos errados, temas errados na introdução. Certo? E os meus alunos tiram um proveito muito maravilhoso mesmo, da nota, fazendo essa estrutura, ok? Então, quero que vocês também façam. Perfeito. Depois de termos feito a nossa introdução, nós vamos começar a replicar o que nós escrevemos aqui embaixo, tá bom? A nossa tese é repressão qualificada e as operações. Então, nós vamos começar a fazer isso. Em primeira análise, deixa eu só colocar aqui. Prontinho. Em primeira análise, é importante observar o papel das forças policiais, olha as palavrinhas-chave aparecendo. Na repressão, vamos repetir o que nós escrevemos ali embaixo, pelos nossos pensamentos, qualificada, e as mega operações, vamos colocar assim, contra o crime organizado. Uma vez que é importante observar, uma vez que essa união de forças, vamos colocar aqui de forças, traz benefícios a, vamos colocar a segurança pública. Pronto. Apresentei minha tese, já trouxe algum pouco de argumento, e agora nós vamos trazer exemplos, tá bom? Nesse íntere, a combate ao tráfico nas fronteiras com a polícia. Vamos colocar aqui, Polícia Rodoviária Federal. Vamos colocar a sigla. É sempre assim que a gente utiliza a sigla, tá bom? E a Polícia Federal. F. Com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, tráfico de drogas
A apreensão de veículos e armas. Veículos roubados e armas. Trouxe o quê? Exemplos. Agora eu vou trazer a minha citação de comprovação. Dessa forma, isso pode ser comprovado com a PRF. Agora eu só preciso utilizar a sigla, porque eu já utilizei o nome por extenso e já coloquei a sigla lá em cima, tá bom? Registrou, posso inclusive copiar da mesma forma como a gente tinha colocado aqui, porque ficou muito bom o pensamento. Registrou o recorde de apreensões de drogas. Vamos colocar entorpecentes, para não repetir. Entorpecentes. Entorpecentes em operações ultrapassando 850 toneladas, conforme com o site. Vamos só colocar aqui em cima o site, tá bom? É sempre melhor a gente colocar o site primeiro. Em que mostrou Vamos só melhorar essa parte em que registrou um recorde de apreensões de entorpecentes ultrapassando 850 toneladas pela PRF. Pronto, ficou muito melhor. Pronto. Finalizei o meu parágrafo. Percebam que eu utilizei tudo que eu pensei aqui. Isso só com o quê? Com a junção dos meus pensamentos, ok? Vou apagar aqui para que a gente venha fazer o próximo parágrafo do desenvolvimento 2, ok? Vamos trazer também o mesmo. Aqui, pronto. Mesma letrinha para que fique juntinho, certinho. Em segunda análise, é necessário observar vamos colocar, é crucial perceber que também é um papel das forças policiais a investigação e a inteligência dessas corporações, uma vez que desmantelam diversos crimes. Apresentei, aqui no caso, a nossa tese. Vamos agora trazer exemplos. Nesse sentido, eles realizam o mapeamento, os exemplos que nós tínhamos anotado. Mapeamento das facções, análise financeira e interceptações telefônicas dos criminosos. Para que haja a resolução rápida e eficaz. Rápida e eficaz. Após isso, eu vou trazer o quê? Minha citação. Então, aqui eu vou colocar mais uma citação. Sendo assim, conforme o site. Aqui, deixa eu ver. Governo, site do governo federal.
Em 2025, dado bem recente, a PF, já utilizei lá em cima, então posso utilizar a sigla tranquilamente, apreendeu mais de aquilo que nós tínhamos falado, certo? Mais de 9 bilhões em dinheiro, bens e ativos de pessoas relacionadas ao crime organizado, organizado no Brasil. Prontinho. Vejam que eu utilizei tudo também que eu separei. Viu como é muito mais fácil a gente trazer à tona aqui. Gente, não estava mostrando? Meu Deus. Calma. Vamos ler, tá? Peço perdão. Vamos ler juntos, tá? Em segunda análise, é crucial perceber que também é um papel das forças policiais a investigação e a inteligência dessas corporações, uma vez que desmantelam diversos crimes. Nesse sentido, eles realizam mapeamento das facções, análise financeira e interceptações telefônicas dos criminosos, para que haja uma resolução rápida e eficaz. Sendo assim, conforme o site do governo federal, em 2025, a PF apreendeu mais de 9 bilhões em dinheiro, bens e ativos relacionados ao crime organizado no Brasil. Percebam que eu utilizei toda aquela nossa construção de pensamento que fizemos no início da aula, tá bom? Agora, para fechar, nós vamos fazer o quê? Fazer uso de quê? Da nossa conclusão, isso mesmo. Então, vamos concluir aqui o nosso pensamento. Por fim, demonstra-se, alto S, demonstra-se que o papel das forças policiais é de extrema importância para o combate ao crime organizado. Aqui, eu sempre vou trazer a importância do meu tema, tá bom? Nesse primeiro período. E ele é bem rapidinho, para que a gente consiga fazer as nossas soluções, tá bom? Lembrando, quais são as nossas soluções? Quem vai fazer, o que vai ser feito, de que maneira, modo e qual a finalidade, tá bom? Certo. Então, por fim, demonstra-se que o papel das forças policiais é de extrema importância para o combate ao crime organizado. Assim, o Estado, quem vai fazer? O Estado deve investir em tecnologia. Como? De que maneira? Com a aquisição de novos equipamentos para que consiga investigar com maior precisão. Mais uma solução. A gente vai pensar agora, por exemplo, nessa junção das forças policiais. Vamos colocar o governo federal. Além disso, deixa eu abaixar aqui para que vocês vejam. O governo federal deve, precisa realizar cursos de integração com as forças, com as polícias brasileiras. Através de quê, gente? Como a gente pode fazer a utilização desses cursos? Então, por exemplo, através de convênios, parcerias. A gente pode até pensar, né, que outras pessoas de outros países, a gente também pode ter cursos no exterior, tá? Então, a gente pode fazer cursos de integração com as polícias brasileiras através de programas e leis, tá? Podemos falar que vai ser através de programas, leis,
a fim de que haja maior junção e preparo da segurança pública. Finalização agora do parágrafo. Assim sendo, ou portanto, entretanto, não, vamos colocar um portanto, tá bom? Portanto, com essas ações, haverá maior preparo e mais segurança. Ponto final. Aqui fizemos uma conclusão, que eu quero que vocês vejam que realmente nós utilizamos tudo aquilo que nós aprendemos em como fazer a nossa redação. Colocamos aqui na prática, tá? Quis fazer essa redação para vocês hoje, para que vocês realmente entendam como que funciona uma redação dissertativa argumentativa para, né, as carreiras policiais, ok? E que vocês apliquem isso no dia a dia dos treinos de vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês voltem, vejam quantas vezes for necessário e não esqueçam, tá? De treinar muitas redações e acompanhar sempre as aulas para que vocês fiquem atentos, tá bom? Bom, gente, beijão, tá bom? E até a nossa próxima aula e mais redação. Beijo!